De volta ao nosso programa, é que eu estou olhando uma coisa aqui na internet. É ele mesmo. O filho do Donald Trump é igualzinho o pai. Igualzinho. Atitude. Gente, é irmão gêmeo. É um cover novo. Eu acho que é clone. Eu acho que eles clonaram o Donald Trump. Eles são muito ricos. E nasceu o cloninho. Porque ele é um trampinho. Eu ouvi um podcast sobre ele, num evento que aconteceu lá ele tentando discutir com Barack Obama. Pois é, gente, até dá para discutir com Barack Obama se você tiver uma boa cultura, né, um bom posicionamento das coisas que você vai falar e tal. Mas, enfim, eu vou conversar agora com a Elisa Guimarães. Depois a gente fala sobre política. Elisa Guimarães, ela é design gráfico, graduada pela UFG, e em cinema também de animação e artes digitais pela UFMG, com uma trajetória consolidada como quadrinista, destaca-se no cenário nacional dos quadrinhos, tendo sido indicada ao prêmio HQ Mix, tá certo? Isso mesmo. HQ Mix, quadrinhos, considerado o Oscar dos quadrinhos no Brasil. Poxa, você ganhou um Oscar? Eu fui indicada, né? Mas, sinceramente, só de ser indicada? Com certeza, é uma honra. Não é? Elisa. Gente, a Elisa Guimarães está aqui ao meu lado, tá? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Elisa. Eu estava até perguntando para mim se você nem morava aqui. Acho que você não deve parar aqui também, não, né? Não, eu paro aqui com certeza, mas assim, acaba que trabalhando com arte, nós vamos para vários lugares, né? Não Sim. só a arte chega em outros lugares, mas nós também. Entendi. Então, eu vou começar, depois a gente vai entrar nos quadrinhos, até porque vocês vão fazer um lançamento, mas antes de entrar nos quadrinhos, só um pouquinho do seu trabalho de animação. Você tem um longa-metragem que é Placa Mãe, que você eu fui diretora de arte do Placa Mãe. Você foi diretora de arte? Deixa eu ver ele aqui no Prime. E sobre o que fala? Então, esse filme, ele é um filme de uma robô que decide adotar 2 crianças. Já gostei. E aí ele se passa aqui em Divinópolis, inclusive. É uma Divinópolis do futuro. Então nós temos partes da cidade que são vistas num futuro meio otimista, por assim dizer. Quem assistiu o filme vai reconhecer. Esse. Isso. Que bacana. Eu vou colocar aqui, reproduzir o filme, que depois ele já volta para mim. Aí depois eu paro aqui, a hora que eu abrir, ele já está no filme. Esse filme, então... Tem um filme novo agora sobre essa coisa de robô. Sempre tem, né? Mas tem um novo agora que eu vi esses dias. Não lembro, não estou lembrando agora. Eu já vi muito filme que eu gostei muito dessa coisa futurista, porque eu acho que as pessoas não estão entendendo que o mundo está mudando. Com certeza. E está mudando muito e rápido. E que robôs vão ser super normais, naturais. Na nossa... Ontem mesmo mostraram na televisão, você viu a corrida do robô? Não. É uma corrida que teve, não sei aonde, que eu peguei o bonde andando na televisão. Eu parei porque eu vi o robô, de um lado os atletas, do outro lado o robô, para ver quem que ia ganhar, sabe? Aí adivinha quem ganhou? O robô. Não, os atletas. O ser humano. Por enquanto o ser humano ainda está ganhando os robôs, viu, gente? Olha, e aí assim, você foi diretora desse projeto? Fui diretora de arte, então eu fiz toda a parte visual do filme, assim, né? Foi feito em Divinópolis? Sim. E durante a pandemia também. Durante a pandemia também? Sim. A gente tinha pessoas vieram até, a gente contratou pessoas para trabalhar aqui na cidade. E ele teve um lançamento aqui bem bacana, sabe? Uhum. E como ele tem o sotaque daqui, o lugar é Adorei aqui. o sotaque daqui. Porque o sotaque de vocês é um sotaque diferenciado, é muito gostoso, né? Eu vim de Goiânia, né? Não, pois é, mas o meu sotaque não é daqui. Eu não sou daqui. E quando eu assisto alguma coisa, eu sei que a pessoa é de Belo Horizonte, eu sei quando a pessoa é de Divinópolis. É bem assim mesmo. Porque eu sou de Belo Horizonte, apesar de já estar há muitos anos. É porque eu morava no meio do mato.
Então, não perdi sotaque. Então, com isso, eu acho que eu mantive o de Belo Horizonte. Mas eu sei quando a pessoa é de lá e quando ela é daqui de Divinópolis. Eu consigo perceber a sonoridade, é um pouquinho diferente. Mas bem que eu queria A sua também é. Bem que eu queria minha carteirinha honorária de Divinópolis, porque eu já aprendi a falar naia. O que mais que tem? Naia? O que é uma naia? nainha. Me dá uma nainha. Ah, nainha. Ela falou naia. Eu falei, o que é naia, gente? Nainha é um pedacinho. Mas só daqui. Só tirei uma nainha. Não Meu pai lugar também era nenhum. assim. Meu pai ficava só me chamando de Sá. Ô, Sá. Não é isso não, Sá. Eu achava engraçado porque Sá é de Divinópolis. Também. Sá é daqui também. Tem outras coisas também. Clender vai lembrando aí para nos falar. Depois se você lembrar. Ai. Aí porque de cabeça assim é difícil, né? Por isso que eu lembrei do Muito Sá, porque eu difícil. lembrei do meu pai. Mas Que meu pai tem- falava muito Sá. Tem muitas Mas sai palavras da que são região daqui. aqui. Mas para mim é de Divinópolis. Entendeu? E para ele também era. Porque ele chegava aqui, ele ia aí, Sá. Aí eu, o que é isso que tá falando? Ué, vocês não falam Sá o tempo todo, mas é verdade, o pessoal fala muito. Tem outras coisas que o pessoal aqui fala também. E acho que daqui a pouco a gente consegue lembrar. Elisa, você está lançando, é você sozinha ou tem uma equipe? Como é que é o lançamento? Você vai lançar um livro Sim. em quadrinhos. Então, são Sobre 10 Minas histórias Gerais. sobre o centro-oeste de Minas. São histórias sobre o patrimônio histórico das cidades, né? Eu fiz um trabalho de campo, viajei até cada cidade, visitando e coletando essas histórias e colocando vários patrimônios diferentes específicos de cada cidade, né? Uhum. Por exemplo, em Pains, vocês sabiam que tem um mastodonte lá, que eles encontraram? Sim. E isso é bem legal, assim, mas pouca gente conhece. Então, peraí só um pouquinho, para. Porque a gente vai chamar música e a gente volta com a Elisa para ela detalhar mais isso, porque eu não sabia. Ele sabia porque o Clender, ele é viajante. Ele viaja toda hora e está viajando. Cada hora ele está na cidade. Então, por isso que ele conhece, mas eu acredito que muita gente não sabe que tem um mastodonte em Ipainhas. Isso. Mas Painhas é centro-oeste? Sim. É? Onde que é Painhas, gente? Como diz nós mineiro, Ah. é logo ali, entendeu? Depois da curva ali, ó. Não, essa de nós, logo ali é ótimo. É verdade. Isso é mineiro mesmo. Não, tá pertinho ali, ó. E você anda, uai, mas não era pertinho, mas tá chegando, nunca chega. Tava lá em São Paulo, né, semana passada. Ah lá, E aí- falei? Eu tava em São Paulo semana passada. E aí eu perguntei à moça lá, a moça do comércio lá, onde fica a igreja de Santa Rita aqui? E ela, nossa, você é longe, longe. Você vai ter que pegar um táxi. Eu tô assim, mas longe quanto? Porque pra nós mineiros, logo ali quer dizer que é muito Até uns 5 longe quilômetros mesmo. ainda é perto pra nós, né? Ela fala assim, pra nós mineiros, a gente fala assim, é logo ali, você pode ter certeza que é longe. Aham. Agora, quando vocês falam que é longe, é uns 3, 4, 5 quarteirão daqui. E ela, deve dar uns 4 quarteirão daqui. Moça, então não é longe, não. Mas você falou com ela, lá em Minas Gerais, longe é 5 quilômetros pra longe cima. É longe, entendeu? Mas lá em Goiânia tem algo parecido, só que a gente fala, vai reto toda a vida. Isso também. Tem isso também. Vai reto toda a vida. Vai reto aqui toda a vida. Depois você faz a curva. Isso. Vamos lá, de música. Histórias de Minas. Daqui a pouquinho a gente volta, 3 horas e 34 minutos. Você tem certeza? Voltando ao nosso programa, agora 3 horas e 52 minutos. Gente, continuo conversando com a Elisa Guimarães. A Elisa, ela é uma artista. Como é que eu falo, hein? Você é uma artista de arte, diretora de arte, de animação, de artes digitais. Então, e agora ela está aqui ela não quer falar muito do filme, que tem um filme dela no Prime, tá, gente? Um filme que ela fez a direção de arte. Ela já até falou do filme aqui, que é o... Como é que chama o filme? Placa Mãe. Placa Mãe, tá, gente? Eu vou assistir, viu? Ai, tomara que você goste. Vou assistir. Tomara que eu goste mesmo, que eu vou falar pra você, tá? Pode vou te dar um falar. feedback, ok? Então, e aí a gente estava aqui falando exatamente do livro que você vai lançar. Isso.
que conta histórias de Minas Gerais em quadrinhos, do oeste, do centro-oeste de Minas. Isso. Por que centro-oeste de Minas e não de Goiás? Então, primeiramente, é que esse projeto ele começou em 2021. Aham. E eu fiz a primeira história, que foi uma história aqui de Divinópolis, que foi uma história em quadrinhos de 10 páginas sobre o mercado municipal. Que antes de ser o mercado municipal, era a igreja de Nossa Senhora do Rosário, que inclusive tinha um cemitério dos negros e tudo, né? Isso aqui em Divinópolis? Em Divinópolis. E aí essa igreja foi demolida, o cemitério retiraram, né, todos os corpos e tudo, e construíram um mercado em cima, né? E hoje em Gente, dia eu tem não aquela sabia disso, réplica, não. né? A réplica do lado, justamente porque as pessoas se sentiram ficaram tão tristes, tão revoltadas, que existe essa réplica. Lá tem a igrejinha, né? Uma Isso. grutinha. Que até hoje é usada pelo pessoal do reinado. Ah, que legal. Eles vão até lá, enfim, Eu vou faz gostar parte. muito do seu livro, realmente, viu? Que bom, obrigada. Vou, porque assim, sabe por quê? Você vai contar história assim que eu não conheço. Ah, Porque, assim, né, como eu falei pra você, como eu não nasci aqui, agora que eu tô morando em Divinópolis, uhum. mas eu quase não saio de casa também. Mas como eu fiquei 35 anos morando praticamente no meio do mato, e eu nasci em Belo Horizonte, fui criada, nascida, vivida e cresci, saí de lá adulta. Sim. Então, assim, eu não conheço muito. Tem que me falar mais ou menos onde que fica para eu ter uma noção. Mas eu não sabia dessa história do cemitério ali. Então, aí, dessa história em 2021, eu fiz uma fantasma contando a história, né? Aham. Então, todas as histórias que vão estar dentro do livro, elas têm essa coisa meio fantástica, entendeu? Tem, às vezes, zumbi, tem, às vezes, viagem no tempo. Por exemplo, esse do mastodonte. Essa história vai ser sobre uma viagem no tempo, em que, entrando em uma das cavernas, ele entra, encontra um mastodonte e um tigre dente de sabre. E os dois meio que lutam, assim. Então, a história ela é bem lúdica, assim. Ela traz o patrimônio de cada lugar, com certeza. Mas ela também tem essa coisa de brincar um pouco com esse imaginário, né? E meio que tentar valorizar também o que a gente ainda não conhece da região. Por isso que eu gostei, porque eu vou conhecer muita coisa que eu não conheço. Igual, por exemplo, você sabia que lá em Formiga caiu uma bomba? Alguém já me falou isso. Você, Klender? Você tá sabendo de todas. Ele fez uma cara... que eu acho que você me falou É porque isso. o Dilene fala muito da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa de guerra, de guerra. A gente tava falando sobre a Segunda Guerra aqui no Brasil. O que foi atingido aqui no Brasil por causa da Segunda Guerra, de bombas que caíram em alguns lugares e tal. E tem uma bomba lá em Formiga, que não quer dizer que ela é da Segunda Guerra Mundial, mas apareceu uma bomba do nada lá em Formiga, caída, que tá lá na praça lá, até hoje exposta lá. Só que ela não tinha nenhum material explosivo nela. Ela tá desativada, mas ela tá lá, como mas monumento. Pela característica dá para saber se é da Segunda Guerra. Ela é enorme. Né? Assim. Diz que foi como que se diz, um acidente, né? Isso. E que ela soltou e caiu, assim, né? Só que todo mundo ficou muito assustado na época. Foi lá na década de 80 Uai, que imagina, aconteceu. até hoje. E eu imagino o caísse- barulhão disso, tipo, bum, caindo do céu. até porque teve ataques no Brasil mesmo na Segunda Guerra. Só que esse ataque aconteceu lá no Nordeste, lá em cima, lá naquelas regiões lá para cima. Então, o que mais? Quantas histórias, quantas cidades você tem no livro? Nós temos 10 cidades e isso contando com Divinópolis, né? Que essa história que eu falei da fantasma também vai estar nesse livro, né? Aham. Mas as cidades são Arcos, Pains, Carmo do Cajuru, que tem a encomendação das almas, Oliveira, temos Itapecerica, tem 2 histórias, que é a de Itapecerica mesmo e também do distrito de Marilândia. Vamos ver se a minha memória não vai falhar agora. Acho que foram quantas? Tem de Cláudio, tem de Pitangui. E eu Nova acho que é mais Serrana, ou Pará menos de isso. Minas, essas não? Não, Nova Serrana não foi. Uhum. Mas, enfim, são várias histórias, assim, de lugares diferentes e cada uma tem o seu próprio patrimônio. Passatempo tem uma também. Inclusive, é uma de Passatempo? alienígena. A gente mostra a Fazenda Campo Grande, que existe lá. Você já deve ter visitado Peraí, a Fazenda Campo para. Grande. Não, peraí, para. Na Fazenda Campo Grande eu não Peraí, visitei, peraí. Alienígena Passatempo. não é em Varginha e Cláudio? Então, é porque tem Gente, a região toda é alienígena. É porque tem um ufólogo muito famoso em Passatempo,
E ele, inclusive, eu conversei com ele quando eu estava fazendo minhas pesquisas, e ele tem essa... Ele acredita um pouco que, tipo, todos esse folclore nosso, na verdade, eram alienígenas, né? Tipo, ele acredita nisso. Não e aí eu só juntei... ele, viu? Provavelmente não. Não, porque lá no Amazonas, o pessoal diz que vê muito OVNIs. A gente fala OVNIs ainda, mas eles falam outros nomes. Só que o pessoal fala que isso é coisa dos indígenas, que ficam tomando ayahuasca e fica vendo coisas, mas eu vi um ufólogo, de jeito nenhum, ele vai lá várias vezes para poder ver, porque ele falou que dá para ver, mas você tem que ficar lá uns dias, às vezes não vê, mas ele deu a maior sorte que ele conseguiu ver também, mas no Amazonas, no meio da floresta. Ó. Vamos de música, a gente volta daqui a pouquinho com a Elisa Guimarães, que assim juntou a Alice, não. Elisa. Luísa, Alice, Elisa, parece. É verdade. A Elisa Guimarães, gente, ela é muito divertida e a gente está assim, aproveitando aqui, porque esse livro dela vai ser um espetáculo, eu estou chocada. Porque assim, o livro que ela está lançando, que é em quadrinhos, Sim. que vai... que fala de algumas cidades aqui do centro-oeste de Minas, mas ela conta curiosidades, mas curiosidades meio exóticas, meio fantasmagóricas, né? Uma coisa meio assim. Sim, a gente junta a parte do patrimônio que existe na cidade e também traz uma coisa da fantasia, né? Então Que a às história... vezes nem é fantasia, né? Ou nem é fantasia, mas a gente meio que mescla as duas coisas, né? Igual, por exemplo, lá em Oliveira tem o personagem Cai na Água. Então eu fiz a história em estilo mangá, né? Tipo assim, cada uma das histórias tem um estilo específico, né? Tem história que é aquarela, tem história que é em estilo mangá, tem história que é em estilo mais dos zines dos anos 80, né? Do movimento dos quadrinhos. Então, tipo assim, essa de Oliveira é um estilo mangá e fala um pouco sobre... Eu fiz como se fosse o espírito do carnaval, o Cai na Água, que é uma fantasia específica do carnaval de Oliveira. Gente, olha, as histórias que a Elisa está contando pra gente aqui, que tem no livro, e quadrinhos. Por que você quis fazer quadrinho? Pelo fato que você amo quadrinhos. E eu acho que é uma forma de comunicar com o público mais jovem que atrai a atenção e torna esse aprendizado mais acessível, não só para eles, como para o público em geral, sabe? Sim, nossa, eu já tô doida para ler o livro, gente, de tanto que ela está contando aqui, cada história é mais interessante. Você falou aí de Marilândia, né, que tem uma igreja. Então, Marilândia, ela tem a igreja, né, da cidade, muito linda, assim, mas ela tem uma particularidade, que ela não é virada para frente da cidade, né? Ela é de costas, justamente porque existia um senhor, né, do terreno, assim, que ele passou essa igreja para ser a frente à casa dele. Ela foi construída para ficar de frente para a casa dele. Ele que construiu. Na verdade, ele deu o terreno, e aí, a partir disso, eles construíram de frente. Ah, entendi. E aí você falou que tem uma particularidade dos freis. Sim, tem uma história que é uma história assim que eu nem sei se eles vão falar se é isso mesmo, mas que diz que tem uma janelinha que os padres viam na rua se tinha alguém chegando da coroa para pegar impostos, essas coisas, e quando eles viam essas pessoas, eles batiam o sino para avisar o dono desse terreno lá de longe para ele esconder o ouro, num quarto que eles chamavam de quarto do diabo. Assim diz a lenda, né? Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aí, você pode ter certeza que isso aí é verdade. Será? Eu acho que se você ler o Tiradentes, você vai entender que tem tudo uma... acho que tem uma verdade aí. Porque quando Minas Gerais foi explorada demais pelos portugueses, eles tiravam muito ouro, muita pedra, muita coisa daqui e cobravam muito impostos. E aí teve a derrama que acabou não acontecendo, que seria quando eles já não estavam mais podendo dar o que eles estavam querendo. Era como chegar e tirar quase tudo que você tem, deixar só um pouquinho para você poder sobreviver. E então, assim, todo mundo começou a ficar com raiva do Império Coroa. Até porque quando eles chegaram no Rio de Janeiro, por exemplo, também na Bahia e outros lugares, eles tiraram o povo das casas e mandaram para a rua, literalmente.
Foi Você não tem onde muito cruel morar. mesmo. Então, assim, depois começou a tirar, descobrir os lugares onde tinha, né, as pedras preciosas, o ouro, e descobriram que Minas Gerais era uma fonte que jorrava ouro e pedras preciosas. Então, com isso, eles começaram a tirar muita coisa daqui de Minas Gerais. Então, acho que faz todo sentido isso que você está falando, de quando o comendador, não, como é que falava? Quando o cara que veio buscar o dinheiro, tinha um nome, que ia buscar ele passava por cada cidade para poder pegar. Sim, eu sei o que é. Então, aí ele buscava. Então, eu acho que tem tudo a ver isso que você está falando, assim, do pessoal esconder um pouco, sabe? Sim. Contratador, né? Contratador mas do na rei. história do livro, eu faço como se fosse uma febre do ouro e fossem zumbis que aparecessem, sabe? Pra chegar tá. até a casa lá. Então sempre tem esse lado meio fantástico, assim. Todas sabe? as histórias têm essa fantasia, esse Tem. lado fantástico. Sim. Ah, entendi. Ok. Gente, a capa do livro tá linda, linda, linda. Ela me mostrou aqui, tá assim. Quem fez a capa foi você? Fui eu. Você desenha bem também, hein? Obrigada. Gente, ela é ótima. Nossa, tô adorando, viu? Quando é que vai ser o Obrigada. lançamento desse livro? O lançamento vai ser dia 22 de abril. Com a disponibilização, ela vai ser gratuita no conteúdo em formato digital no site patrimônioemquadrinhos.com.br. Eu vou anotar aqui. Patrimônio em Quadrinhos. Isso, quarta-feira agora. Lembrando que ele foi realizado por meio do FEC, com o apoio do Governo de Minas e da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais. E eles dão, aí com isso, esse apoio e tal, vocês recebem dinheiro? Aí esse dinheiro vai para publicação, realização do projeto, né, em si, essas viagens que foram feitas para poder fazer esse trabalho de campo, né? Enfim, é esse escopo assim do projeto. Fala de novo O site? o site. O site é patrimônioemquadrinhos.com.br. Já anotei aqui. Então, a partir do dia 22, já vai estar disponibilizado gratuitamente. Isso. Porém, escolas que tiverem interesse de receber doações do livro podem se inscrever, que nós estaremos selecionando 10 escolas para receber cada uma 10 livros. Que bacana. Então, vocês ainda vão distribuir para as escolas também. Isso. Que legal. Olha É. que bacana. Você está Quem fazendo um tiver trabalho ainda interesse. pensando no próximo, né? E o livro físico, quando é que vai O sair? livro Como é que... físico já está saindo, assim, né? Conforme as pessoas foram... Tá no forno já? Isso. Tá. Já está chegando. Aham. Vai estar quentinho para quem for querer comprar. Então tá, assim que sair, você fala pra gente, por favor. Mas a partir de 22, então, gente, então de quarta-feira, Quarta-feira agora. Patrimônio em Quadrinhos, tudo junto, tá, gente? patrimônioemquadrinhos.com.br, tá? Isso. Como é que chama o livro? Chama Patrimônio em Quadrinhos mesmo. Chama Patrimônio em Quadrinhos? É. Ah, tá. Aí, Patrimônio em Quadrinhos, Centro-Oeste de Minas. Mesmo. Ah, o Minas nome do Gerais. livro. É. E para achar na internet é patrimônioemquadrinhos.com.br. Olha, muito obrigada pela sua presença, viu? Adorei você, você é ótima, você é muito inteligente, seu trabalho tá lindo, sem ver, já deu para perceber, só a capa do seu livro já diz tudo, só o que a gente conversou aqui do lado de fora já deu para perceber o tanto que você é uma artista e tanto que você é bacana, é culta, gosta de buscar a história. Eu acho a história uma coisa sensacional. História é bonito demais. A gente tem muita história para contar. Com certeza. E a Não gente tem é? que valorizar essa nossa história, né? Isso. Tipo assim, que é muito importante. E você está conseguindo valorizar exatamente a história aqui do Centro-Oeste de Minas, de uma maneira tão lúdica, né? Gostosa. Pelo que eu estou Obrigada. percebendo, assim, tá bem gostoso o seu livro. Gente, é quadrinhos, tá? Então, mas não é para não é para criancinha. Não é para criança maiorzinha. É, infanto E para juvenil. adultos. Infanto juvenil e adultos, tá? Para conhecer um pouco da história do Centro-Oeste Mineiro. Muito obrigada por me receber. Eu que Foi agradeço. muito legal, foi uma Volte honra. mais, tá? Ai, por favor, Por vou favor, só a hora chamar. que você lançar, a hora que sair o físico, você volta. Tá bom. Tá bom? Pra gente mostrar ele aqui, e comprar, enfim. Fazer de tudo. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, viu? Sucesso para você, Elisa Obrigada. Guimarães. Gente, adorei. Muito bacana. Não esquece, dia 22, patrimônioemquadrinhos.com.br.
disponibilizado gratuitamente. Aproveita, porque depois vocês podem tirar, né? Ou não tira? Não vai tirar, mas para ter o físico Que é o através ideal, da né? lojinha, né? Eu amo o físico. Ai, é muito gostoso. 4h22. Obrigada mais uma vez, Elisa Guimarães. A gente volta já com o Dr. Saulo Bastos.